Olá, gente! Professor Albino Lopes, canal Jesus Eterno, falando das profecias da Palavra de Deus. Nesta segunda-feira, dia 20 de janeiro, a posse de Donald Trump de volta à Casa Branca, eleito novamente presidente dos Estados Unidos. Uma grande festa em Washington, celebrando aí a posse do novo presidente. Sai Joe Biden e entra o novo presidente Donald Trump. Desejamos sucesso, sucesso à nova gestão. Porém, temos observações conforme a própria atitude, o histórico de Donald Trump, que alguns críticos estão preocupados com relação à posse do novo presidente. A expectativa para muitos não é boa. Para uma boa parte da população, é uma esperança de coisas boas, mas para os opositores, mediante as ações, o histórico do presidente, então há uma preocupação. A primeira preocupação com relação ao novo governo de Trump é com relação à crise climática. O histórico de Donald Trump, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que era um acordo que visa combater a crise climática, que já chegamos no caos climático. Enchentes, terremotos, o mar subindo, as pandemias, tudo isso, os cientistas dizem que vem da crise climática. Com os Estados Unidos saindo do Acordo de Paris, ou seja, não participando do grupo internacional que visa salvar o planeta Terra. Porque a crise climática, ela se alastra, ela avança, e o planeta Terra, a vida no planeta Terra, então corre perigo. Então aí está a preocupação. Donald Trump vai participar da defesa da vida do planeta Terra? Porque a ciência, a própria NASA informa que a crise climática, que é o aumento da temperatura solar, que está descongelando o Polo Norte, o Polo Sul, causando também o crescimento do nível do mar e um perigo para a vida humana. Já está acontecendo, lá em Porto Alegre aconteceu, foi só um sinal, um exemplo, e já está acontecendo agora em Santa Catarina, no Nordeste brasileiro, em vários países do mundo, o mar está invadindo a parte terrestre, invadindo e causando caos, preocupação. Então, a crise climática, ou a gente vai regressar com o governo Trump, ou avançar. A crise climática cresce ou diminui. Mas, diante das atitudes do empreendedor, do empresário, do homem, né, um magnata de êxito, do sucesso, um bilionário, Donald Trump quer, pelos seus atos, continuar aí, né, poluindo o planeta. Tomara que ele mude de mentalidade, de atitude, para o planeta ser, então, protegido. Outra situação que preocupa os opositores, os críticos do governo Trump, é o Estado autoritário, uma oligarquia na América. Essa oligarquia, o que vem ser uma oligarquia? É o poder centralizado em um grupo, em um partido único, que é o global, a nova ordem mundial, que é uma oligarquia, ou seja, um grupo que tem um partido único, banco único, poder único, economia única. Então, é um poder centralizado, autoritário, porque a oligarquia, ou seja, quem manda aqui somos nós. As outras pessoas não podem dar nem opinião, e não serão respeitadas. Quem decide é esse grupo, essa oligarquia. Então, seria o Estado soberano com a religião soberana, a união do Estado com a Igreja. Olha aí, então seria uma religião única,
partido político único, um congresso único, um banco mundial, um banco único, uma Assembleia Legislativa única, ou seja, eles vão decidir as leis mundiais, um poder judiciário único, ou seja, um sistema de poder único, voltando ao passado, tempo do Império Romano. O Império Romano era uma oligarquia, ou seja, um domínio sobre as nações, um grupo, uma nação dominando tudo. No caso do Donald Trump, seria um partido único, um grupo de poder, uma oligarquia, ou seja, antidemocrático. Temos que respeitar a democracia. Caso contrário, se uma oligarquia domina um partido único, então não tem como confrontar esse partido único. É a união da igreja com o Estado. Quem não participar da religião única, então vai ser excluído. Não vai ter os seus direitos garantidos. A liberdade religiosa, a liberdade política, a liberdade de imprensa, a liberdade artística de expressão é um direito garantido na Constituição e na Constituição americana. Isso quer dizer que vão mudar as leis. As leis da liberdade podem mudar para a lei do controle financeiro, cultural, social, econômico, religioso. Aí está uma questão para a gente dialogar. Será que isso vai acontecer? Será que é só apenas ilusão? Ou pode ser um fato? Joe Biden, no seu último discurso, vocês podem ver o último discurso de Joe Biden, ele se demonstra preocupado com o risco da democracia se acabar, por causa da oligarquia, o poder econômico, o poder político, o poder religioso, o poder da comunicação, o poder cultural. Então, esse se forma um grupo só. E quem não tiver nesse grupo, quem não apoiar, não vai ter direitos. Entenderam aí, gente? As duas questões. A primeira, a crise climática, né? Os Estados Unidos não apoiar a defesa da vida do planeta. O planeta já está passando do limite, segundo os cientistas. O brasileiro Carlos Nobre é um especialista em crise climática. Inclusive, ele sobrevoou a Amazônia com Joe Biden, quando Joe Biden esteve aqui em Manaus, na região de Manaus, no estado do Amazonas. Ele sobrevoou ali, mostrou a seca, mostrou as queimadas, a destruição da floresta. E o próprio Carlos Nobre, especialista, ele diz que o clima, se subir mais um pouco, aí é o fim, não tem mais retrocesso. Então a Terra, ela entra num estado de sem volta, ele quis dizer, um estado sem volta. Fica desenganado já, ou seja, não tem como salvar. É o fim. É o fim. Se continuar como está, se não controlar agora, ainda há uma unha de chance, segundo ele. Segundo ele, dá uma pequena chance. Vamos torcer, né? Para que o Trump apoie o apoio ao sistema do planeta, para que possa, então, melhorar o clima no planeta. E aí essa questão da igreja e o Estado, a união da igreja e o Estado, vai voltar como era no Império Romano. A igreja cristã, ela se uniu com o Império Romano, a história revela isso, aconteceu da igreja se unir ao Império Romano, né? O Império Romano também uniu-se com a igreja, e então aconteceu então a exclusão daqueles que não participavam. Quer dizer, é um autoritarismo. Então vamos voltar ao passado. E por fim, a questão de que ele falou, né? O Trump disse que ele vai invadir a Groenlândia também, o Panamá. Mas a Groenlândia foi o que mais debateu, né? A Groenlândia pertence ao estado da Dinamarca. Então é a Europa. Se ele atacar a Groenlândia, invadir a Groenlândia, a OTAN, que ele faz parte da OTAN também. Será que ele vai sair da OTAN e também invadir a Groenlândia, uma nação independente ligada à Dinamarca? O que isso quer dizer? Falta de respeito à soberania dos outros estados, assim como a Rússia não respeitou a soberania da Ucrânia, invadiu a Ucrânia. Será que a China também vai ter respeito por
Taiwan, porque o exemplo do presidente dos Estados Unidos, os outros países vão querer seguir. Qual é a mensagem que Trump está passando ao ameaçar invadir uma nação soberana, independente, ligada a uma nação organizada como a Dinamarca? Qual é a mensagem que ele está passando aí? Que pode invadir outras nações menores? Então, quer dizer que a Rússia está certa em invadir a Ucrânia? Uma nação independente? A China está certa em querer invadir a Taiwan? Uma nação independente, democrata? Quer dizer, não estão respeitando mais as leis internacionais, a democracia? Esperamos que a ONU tome uma posição. A ONU que defende os direitos humanos, que defende as leis solidárias. Essa é a marca da ONU. Que a ONU venha intervir. Ou então a ONU também vai apoiar aí a união da igreja com o Estado, porque a ONU está organizando tem a nova religião mundial, né? A nova religião mundial mediada pela ONU. As religiões cristãs vão se formar uma só religião cristã. E aquelas que não apoiarem, a igreja que não apoiar essa religião mundial, não vai ter liberdade de pregar, de existir? Porque a democracia é a liberdade de expressão. Você pode falar do teu Deus, da tua religião, pode demonstrar sua religião publicamente. Às vezes a gente não concorda com certas religiões, mas a gente respeita. E assim a gente vai convivendo. Você pode manifestar a sua religião, né, da maneira que você achar melhor, sempre respeitando a religião do outro. Eu sou a favor dessa liberdade. Você vai seguir a religião que você quiser. A religião que você está. Você quer ir para outra religião? Você é livre. Trânsito livre para você adorar, para você fazer manifestações políticas, fazer... Entendeu? A liberdade não pode acabar. Então, que Donald Trump, na sua posse e no seu governo, tenha sabedoria e faça a vontade de Deus realmente. Achei muito bonito ele falando para as pessoas lerem a Bíblia, terem a Bíblia. Isso é muito importante. A fala dele me deixou muito feliz. Ele incentivando as pessoas a lerem a Bíblia. Mas ele tem que também dar um incentivo com relação ao respeito religioso, ao respeito político, à crise climática, e respeitar outros países. Como é que vai invadir o Panamá? Isso é perigo. Está dando um mau exemplo para a China, para a Rússia, para outros países. Quer dizer que pode invadir outra nação? Então, essa é a questão, né, que o Trump deixou assim aberto. Qual a mensagem que ele quer passar? Democracia, oligarquia, autoritarismo, centralizador, o domínio militar, econômico, uma união libertadora, democrática, ou uma união ditatorial, controladora, centralizadora, dominante? A nova ordem mundial, ela é democrata ou ela é autoritária? Ela respeita os diferentes ou não? A nova ordem mundial vai pautar na democracia ou na ditadura, ou no autoritarismo, na falta de liberdade, na mudança dos tempos, das leis? Aqui na Bíblia, finalizar aqui com a reflexão bíblica, que diz assim, em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 1, diz assim, 2 Timóteo 3, 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aqui, ó, tempos difíceis no ambiente, nas autoridades, nas leis, nos costumes, na parte do respeito ao próximo. Pois os homens serão egoístas, olha só. Aqui, ó. Os homens serão egoístas, vão pensar só nas suas próprias finanças, nas suas próprias vidas, nas suas próprias prosperidades. Não estão nem aí para os outros. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores de quem? De Deus. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, sem dó do outro, caluniadores, vão difamar, mentir, sem domínio de si,
vão fazer o que querem, cruéis, sem misericórdia, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, ou seja, dos pecados, que amigos de Deus. Lembrando que o pecado ele é combustível, ele é inflamável. Paulo fala que nós temos que nos libertar dos nossos pecados, porque senão nós vamos morrer nos nossos pecados, ele diz. Se vocês não se arrependerem, não mudarem de vida, não andarem com Deus, não pedirem perdão, não se purificarem diante de Deus, então morrereis nos vossos pecados, falou o apóstolo Paulo. Então está aqui, ó, dias difíceis. Que Deus abençoe a gestão de Donald Trump, que se coloque também na vontade de Deus. Deus quer abençoar, mas ele quer a bênção de Deus? Para ter a bênção de Deus é preciso fazer a vontade de Deus. Deus abençoe a América, Deus abençoe a Europa, Deus abençoe a Ásia, o Brasil, a África, a Oceania, a Europa. Deus abençoe o globo terrestre. O mundo seja abençoado e iluminado por Deus, porque em breve ele voltará. Sejamos prontos para recebê-lo. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa Donald Trump, o governo dos Estados Unidos. Te entregamos em tuas mãos, que ele venha te obedecer. Se ele te obedecer, terá vitória. Se ele desobedecer, igual Nero desobedeceu, vai perder. Davi te obedeceu como rei e prosperou. Esperamos que Donald Trump também respeite a tua palavra de verdade, não só de boca, mas de coração, e se converta e faça a tua obra. Abençoa todos os governantes, abençoa a ONU, que possam fazer a tua vontade. Abençoa, Senhor, a OTAN, os BRICS. O que está acontecendo no mundo, Senhor? Pedimos que o Senhor faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade, grande Deus, Salvador, Senhor, Criador do céu e da terra. Tenha misericórdia de nós, Senhor bondoso, Senhor Criador, Salvador, luz do mundo, pão vivo que desceu do céu. Amém? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra linda, que revela os tempos difíceis que estamos vivendo. Estamos em tuas mãos. Nos leva conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Estude a palavra de Deus. Se inscreva no canal Jesus Eterno. Compartilhe. Muito obrigado. Jesus te ama.